Coach, falando com você, e hoje falando sobre alma de mulher, ou seja, falando sobre o que existe na nossa alma, né? Então, eu preparei um material aqui pra gente, vamos ficar um tempinho aqui com vocês hoje, espero que vocês aproveitem, é um presente da sua coach e que traga muita coisa boa. Eu tenho certeza que se você ouvir, se você assistir o que nós vamos estar falando hoje, não tem como você permanecer como você está. Porque esse tema vai trazer para você motivação, vai trazer revelação para você de quem você é, do que você merece, o que você deseja alcançar e não tem alcançado. Por quê? Tá? Vamos falar da integralidade da mulher. A nossa alma, o nosso corpo, nosso espírito. Quem somos nós? E eu trouxe justamente esse material que fala da integralidade para a gente discutir um pouquinho sobre ele, tá? Veja que aqui nós temos 3 círculos. Nós temos um círculo externo aqui. Esse primeiro círculo aqui, que está aqui nesse papel, ele fala de uma parte do nosso corpo. E nós temos um segundo círculo aqui, que é a segunda parte de quem nós somos. E o terceiro ciclo, sabe por quê? Porque nós somos uma trindade. Nós somos criados assim, nós somos gerados assim. Então, corpo, alma e espírito. E eu quero dizer para você, não se espante. Eu não estou aqui falando de religião. Eu não estou aqui falando de espiritualidade. Embora a espiritualidade seja o meu principal valor. Mas eu quero definir com você algumas coisas aqui muito importantes. Por exemplo, eu e você, mulher, nós não somos apenas um corpo. Nós não somos apenas esse corpo bonito que nós temos, essa face bonita, essa pele bonita. Nós não somos apenas esse corpo que nós todos os dias estamos aí cuidando, maquiando, arrumando. Nós não somos apenas isso. Mas eu quero mostrar para você, mulher, o que significa exatamente isso. Ué, você poderia me perguntar, Bernadette, mas você não ia falar de alma feminina? Você não ia falar da alma da mulher? Sim, mas não tem como eu falar da alma se eu não falar do corpo. Porque como que eu vou falar da alma que eu não vejo se eu não entender o corpo que eu vejo? Faz sentido para você? Então, olha só, esse primeiro círculo aqui que você está vendo, esse primeiro círculo se chama bio, tá? Na ciência, nós chamamos bio, que simboliza ou que significa corpo. Ou seja, é esse corpo físico, esse corpo que leva a gente para onde a gente quer ir, né? Bio significa vida, tá? Ou seja, vida biológica, vida física, vida do corpo, tá? Então, nós, nesse corpo físico, biológico que nós temos, estão os nossos 5 sentidos. O que significa
significa isso? Quando a gente estava estudando lá no ensino fundamental, a gente já aprendeu sobre os 5 sentidos, né? Que é tato, olfato, paladar, visão, audição. Isso tudo está sediado, está no nosso corpo biológico. É na nossa bio que estão presentes os nossos sentidos. É pelos nossos sentidos que nós sentimos o gosto do alimento, da bebida, o cheiro do perfume, o aroma da comida. É pelos nossos sentidos que nós sentimos a delícia do toque, a sensação do toque físico. É pelo tato que nós sentimos o calor do abraço. É pelo tato que nós sentimos o calor do colo da mãe, do aconchego do filho no colo. E ainda temos a visão e a audição, que faz parte dessa bio, desse corpo físico nosso. É esse corpo que nós usamos para fazer tantas coisas que nós fazemos. Para trabalhar, nós precisamos dele. Para se alimentar, nós precisamos dele. Para namorar, nós precisamos dele. Esse corpo precisa ser cuidado também, não é verdade? Mas a nossa grande missão hoje é falar da alma. Então, antes de continuar falando do corpo, eu quero falar um pouquinho sobre a alma. O que significa a alma, tá? Ou aonde ela está na nossa vida, onde ela está situada, o que significa isso, por que a gente fala dela, né? Então, veja só, este segundo círculo aqui, que está aparecendo para você, a ciência chama de psique. No grego, significa pensamento. Tem a ver com pensamento. É alma. Sentimento. Está relacionado ao nosso psicológico. Está relacionado ao nosso emocional. E nós, então, hoje falaremos desse psique, ou seja, falaremos da alma, alma de mulher. O que tem na alma? O que significa isso para mim, para você? Qual a importância disso? Alma. A nossa alma, ela é a sede dos nossos sentimentos, pensamentos. É na nossa alma que está o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções. Olha quanto que a alma é importante, mulher. E como muitas vezes nós descuidamos tanto da nossa alma. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Alma. Se na nossa alma é a sede das nossas emoções, é a sede do nosso intelecto, o que significa isso? Significa que a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de ensinar, a nossa capacidade de raciocinar, de entender, de interpretar, está na nossa alma. Consequentemente, a nossa capacidade de escolher também está na nossa alma. Então, as minhas escolhas de vida, todas elas, desde vou levantar
pela manhã ou vou continuar deitada, vou continuar dormindo, o que eu vou fazer neste dia parte dessa capacidade que está na nossa alma, parte da nossa capacidade de escolha. E todos os dias nós precisamos escolher. Agora eu pergunto para você, qual tem sido a sua escolha quando você acorda pela manhã? Você tem escolhido viver o melhor de você? Você tem escolhido crescer, desenvolver? Você tem escolhido ser feliz? Porque eu posso garantir uma coisa para você. Ser feliz é uma escolha. Se na minha alma moram as minhas emoções e vontades, então, emoções eu quero trazer aqui medo, alegria, tristeza, saudade, sensação de fracasso, ou seja, frustração, sensação de vazio. Tudo isso fica na nossa alma. A importância de entendermos o que significa a nossa alma. Do que eu estou alimentando? Do que eu estou alimentando a minha alma? Por quê? Porque veja bem, se você e eu temos andado tão ocupadas, tão preocupadas em trabalhar, em em fazer coisas, dar conta de realizar e de fazer coisas, esquecendo de cuidar do nosso emocional, esquecendo de cuidar do nosso interior, da pessoa interna, dos sentimentos, de fortalecer, de melhorar, de aperfeiçoar a nossa pessoa interna, provavelmente o nosso corpo não vai aguentar. Porque o nosso corpo realiza as coisas que a nossa alma deseja e pede. Então, vamos olhar um pouquinho para nós e pensar que eu e você não somos apenas um corpo bonito, não somos apenas um corpo que sabe cozinhar, que sabe lavar, que sabe desenhar, que sabe produzir, que sabe se arrumar. Nós não somos apenas um corpo que faz amor, um corpo que cuida de filhos, que gera filhos. Nós somos também uma alma. E esse corpo sem alma não tem sentido. Não existe corpo sem alma. Como assim, Bernadette? Como assim? Exatamente. Para que o meu corpo faça sentido, eu preciso ter sentimentos. A minha alma, ela tem desejos, ela é emocional. Ela tem sonho, ela tem vontade. É a minha alma que pede carinho, não é o meu corpo. É a minha alma que pede atenção. É a minha alma
que busca por realização. É a minha alma que deseja sucesso. É a minha alma que almeja felicidade. Mas, se eu não observar a importância disso, eu vou cansar tanto o meu corpo, eu vou dar tanto desgaste para ele, tanto trabalho para ele, que ele não vai ter tempo para sentir as realizações. Ele não vai ter tempo para aproveitar as alegrias das realizações. Eu falei que é a nossa alma que deseja tudo isso, é ela que pede carinho, mas a nossa alma também tem necessidade de dar carinho. A nossa alma tem desejo de respeito, mas é da nossa alma também que parte o desejo de respeitar. É muito importante quando eu consigo parar e perguntar para mim mesmo, quem sou eu? E eu te pergunto agora, quem é você? 2 segundos para você responder para você mesma. Quem é você, mulher? Quem é você? Eu não estou perguntando a sua profissão. Eu não estou perguntando qual é o seu trabalho. Eu não estou perguntando onde você trabalha. Eu estou perguntando quem é você, mulher. Responda para você. Eu ainda quero falar mais um pouquinho com você sobre o centro de tudo. Eu quero falar sobre a terceira parte dessa trindade, que é pneumo. No grego, pneumo significa fôlego. Na teologia, pneumo significa espírito. Se eu olhar da seguinte forma, se pneumo significa fôlego, então significa ar, certo? Agora para um segundo de respirar. Não permita que entre o ar no seu organismo, no seu pulmão. Prende a sua respiração. Veja quanto tempo você aguenta sem ar. Quanto tempo você consegue segurar sem ar, sem permitir que o ar penetre o teu interior, penetre o teu pulmão, para que você possa respirar. É algo extraordinário. Nesse momento de pandemia, nós temos visto coisas acontecendo que nos assustam. Pessoas sendo entubadas, por quê? Porque não conseguem respirar. Ou, em outras palavras, o ar não está entrando. E se o ar não entra, a vida se esvai. Então, se a palavra pneumo significa fôlego, significa vida. Não é a mesma vida biológica aqui que nós estamos falando. Mas eu estou falando de uma vida, de um espírito de vida. Ou seja, aquilo que faz sentido, que dá sentido para tudo o que acontece aqui neste contexto integral da vida humana. Corpo, alma
e espírito. O que significa, então, essa integralidade, né? Veja só, eu vou mostrar para você uma coisa muito importante. Eu não posso abandonar nenhuma das partes, nenhuma dessas 3 partes eu posso excluir da minha vida. Porque a minha vida vai ficar deficiente. Eu preciso ter uma alma, eu preciso ter um corpo, eu preciso ter um espírito. Vamos falar cientificamente um pouquinho sobre isso. Daniel Goleman, famoso, grande, né? Grande Daniel Goleman. E eu tenho aqui o livro dele, né? Inteligência emocional. Esse homem, ele fala sobre inteligência emocional. O que significa isso, gente? Significa justamente o que eu estou falando aqui sobre a nossa alma. Como eu lido com a minha alma, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as dificuldades que aparecem na minha vida, como eu lido com as alegrias, com a felicidade, como eu lido com o sucesso, com a fama, com os relacionamentos, como eu lido com os fatos, os acontecimentos, as experiências da minha vida. Qual é o tamanho da força da minha inteligência emocional? Então, veja só, se aqui nós temos um corpo, uma alma e um espírito que não podem se separar, enquanto eu viver, enquanto você viver, meu corpo não pode se separar da minha alma. Minha alma não pode se separar do meu corpo. E o meu espírito não pode ser anulado. Vamos ver então como cuidar desta integralidade. Se o meu corpo, ele é de carne e osso e sangue e água, né? Nós sabemos que o nosso corpo é 75% de água. Mas tem aqui muito nervo, muito músculo, muita gordurinha, né? Aqui tem ossos. Este corpo físico adoece. Este corpo físico cansa. Este corpo físico pode ser modelado, pode ser moldado. Como que é isso? Como assim? Como que isso acontece? Quem cuida desse corpo? A ciência que fala desse corpo, tá? Ou seja, a ciência que cuida desse corpo, uma delas, tá? O meu corpo ele é cuidado pela medicina, ou seja, pela biologia, tá? Então, eu quero trazer aqui para você quais são as necessidades que esse corpo físico tem, esse corpo biológico tem. O nosso corpo precisa de cuidados. Que cuidados são esses? Uma alimentação saudável. Se eu não me alimentar saudável, se eu não tiver uma alimentação saudável, provavelmente este corpo aqui vai ter hipertensão. Provavelmente esse corpo aqui vai ter diabetes. Provavelmente esse corpo aqui vai ter colesterol alto. Provavelmente esse corpo vai ter obesidade. Esse corpo precisa de alimentação saudável. Ele precisa de descanso. Ele precisa de sono adequado. Ele precisa de exercício físico. Ele precisa de higiene. Ele precisa ser amado.
ser zelado. Esse corpo precisa do médico. Ele precisa fazer check-up. Ele precisa fazer exames periodicamente. Esse corpo precisa ser zelado. Se eu trabalhar 24 horas por dia, esse corpo não vai aguentar. Se eu não der a ele o tempo de descanso, o sono que ele precisa, ele não vai aguentar. Ele vai adoecer. Então esse corpo precisa de cuidado. E ele precisa de médico, de várias especialidades, muitas vezes. Muito bem. Mas e a minha alma? A minha alma precisa do quê? A minha alma precisa de carinho? A minha alma precisa de ensinamentos. Ela precisa aprender, ela é inteligente, ela tem um intelecto, ela precisa de conhecimento, ela precisa conhecer o seu ambiente, conhecer a sua vida, ela precisa de conhecimento. Ela precisa de autoconhecimento, ela precisa se conhecer. A minha alma precisa ser alimentada com amor. A minha alma precisa ser alimentada com incentivo, encorajamento, motivação. A minha alma precisa ser alimentada com honra, precisa ser alimentada com respeito. A minha alma precisa de atenção. Mas sabe de uma coisa, mulheres? Muitas vezes nós, tanto mulheres quanto homens, nós seres humanos, nós sentimos a felicidade ou a infelicidade e não sabemos como lidar com isso. E aqui entra na questão do que fala Daniel Goleman, na inteligência emocional. Porque veja só, nós colocamos a nossa expectativa de felicidade em outras pessoas. Nós ficamos esperando pelo príncipe encantado, pelo homem ideal para ser o nosso marido, para ser o nosso namorado. E esperamos que esse ser, essa pessoa, nos faça feliz. Uma outra coisa, nós geramos expectativa em torno das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Sejam elas amigos, pessoas da nossa convivência familiar, pais, irmãos, pessoas do nosso ambiente profissional, e nós ficamos gerando expectativa em nós em prol dessas pessoas para que elas nos façam nos sentir bem, nos sentir felizes, nos sentir realizados. Eu preciso compreender, enquanto mulher, enquanto pessoa, que a felicidade, a minha felicidade, não pode depender, não pode estar na mão de uma segunda ou terceira pessoa. A minha felicidade depende de mim. Porque a outra pessoa, uma segunda, terceira ou outras pessoas, elas só podem agregar, aumentar a felicidade que já existe em mim. Se eu não for feliz com o que eu sou, em quem eu sou, então, veja só, eu vou estar sempre esperando do outro. Então, que eu possa aprender que a felicidade, ela mora em mim. Se eu for feliz com o que eu sou, se eu for feliz com a minha vida profissional, se eu for feliz com a mãe que eu sou, com a mulher que eu sou, então eu não vou depender de
terceiros, segundos e terceiros para que eu seja feliz. As pessoas que me cercarem, que se aproximarem de mim, com quem eu me relacionar, elas vão acrescentar a felicidade que já existe dentro de mim. E agora eu quero falar um pouquinho ainda sobre vontades, sabe? Que também essa vontade que está falando aqui, que mora, que também tem sede na minha alma. Essa vontade, ela está falando justamente da vontade intelectual. Sabe aquela vontade emocional? Aquela vontade que eu digo assim, um dia eu vou fazer tal coisa. Essa vontade é a que me faz sonhar. Eu sonho com aquela viagem, eu sonho com aquela casa, eu sonho com aquela profissão, com aquela faculdade. São os meus sonhos, estão relacionados a essa vontade, tá? Minha vontade emocional, a minha vontade intelectual. E agora, algo muito importante para a gente pensar. Veja que eu falei o seguinte, eu falei que o meu corpo, tá? O meu corpo, ele tem uma ciência que me ajuda a cuidar do meu corpo. Qual é essa ciência? É a biologia, a medicina, né? O meu corpo precisa de quais profissionais? Precisa de médico. E a minha alma precisa do quê? Ela precisa que o meu corpo também esteja bem. Mas a minha alma, a ciência que cuida da minha alma, pode ser a psicologia, tá? A psicologia, a teologia, a sociologia, as ciências sociais, os terapeutas, na verdade, né? Psicólogos, assistente social, terapeutas, os profissionais que podem me ajudar, que podem ajudar a cuidar do meu psique, do meu emocional, desse funcionamento adequado da minha alma, do meu psicológico, tá? Então é importante que eu cuide, que eu valorize a minha alma, porque é ela que vai me fazer viver e me sentir vivendo. Muito importante que eu esteja atenta a esses detalhes. E o espírito, que eu já estava há pouco falando, o espírito, que significa fôlego, significa ar, significa vida. Então, para nós, o espírito significa a força, a bateria. Você que dirige sabe que quando você entra no carro, você está dentro do carro. Você tem que ligar o carro para que ele possa andar. Por quê? Porque você está dentro daquele carro, mas se não tiver, se você não ligar a chave, se você não apertar o botão, se você não colocar combustível, esse carro não vai andar. Ele precisa ter a lataria, né, toda a sua beleza como carro que a gente visualiza, mas ele precisa ter um motor que funciona, todo o seu equipamento, que significa a sua alma, mas ele precisa de algo que faça essa alma funcionar, que é o espírito, tá? Então nós somos uma integralidade, nós não somos uma coisa qualquer, jogada aqui. Não, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o nosso espírito é algo extraordinário, é algo que move a nossa força, move a nossa alma, dá sentido para as nossas experiências. E no nosso espírito é a sede da nossa fé. Também é no espírito que acontece, vinculado espírito e alma, que acontecem as questões existenciais. Quando eu acho que viver não é suficiente, que parece que trabalhar, ter dinheiro, ou ter emprego, ter sucesso,
ter um bom casamento, ter filhos, nada disso é suficiente, porque algo está faltando. Essa questão existencial, está faltando algo que faça valer a pena, que faça ter sentido o meu sucesso, que faça ter sentido a minha família, a família boa que eu tenho, que faça ter sentido as conquistas que eu realizei. E isso está relacionado a pneumo, fôlego, vida, fé, esperança, inspiração, espírito. E a ciência que trata desta área da nossa vida é a teologia. As questões que tratam da espiritualidade, né? Os profissionais que vão trabalhar com essa área da minha vida, que podem me ajudar nessa questão, são os líderes espirituais ou pessoas ligadas à espiritualidade. Aí sim, teólogos, pastores, padres, monges e assim por diante, né? Não citando uma religião específica, mas a espiritualidade de um modo geral. E o que então? Você pode estar me perguntando por que estar falando de tudo isso hoje, quando eu estou falando de alma de mulher. Deixa eu virar minha folha aqui. Porque isto que eu acabo de falar para você, de corpo, alma e espírito, eu estou falando do quê? Eu estou falando de eu, o meu eu, 100% eu. É quando eu entendo que eu não sou uma coisa qualquer, um corpo apenas nesse mundo caminhando por aqui. Eu tenho uma integralidade. Eu tenho uma alma que interage, um corpo que interage, um espírito que interage. Isso significa tudo o que eu sou. Um pouco atrás aí eu fiz uma pergunta. Você sabe quem você é? Se eu te pergunto quem é você, você conseguiu responder para você quem é você? Tudo o que eu sou. Como eu me vejo. Como eu me vejo. Como eu me sinto enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto mulher. Como eu ajo e reajo está nesta interação entre minha alma, meu corpo, meu espírito. Entender isso é se autoconhecer. Entender essa integralidade. Entender que eu não sou apenas um corpo, mas que eu tenho uma alma e tenho um espírito. É se autoconhecer. É se autovalorizar. É se autorrespeitar, é se honrar a si mesmo, é viver a plenitude da vida. É viver a plenitude da vida. E eu deixo aqui, hoje, nesta tarde, como sua coach, eu deixo para você um desafio. Como eu já fui desafiada na minha vida. Sejamos 100%. 100%. O
o que somos. Que eu e você possamos viver o nosso eu 100%. Reconhecendo que nós somos uma pessoa capaz de realizar, capaz de ensinar. Nós somos pessoas que somos capazes de amar, que merecemos ser amadas, que nós merecemos ser honradas, merecemos ser valorizadas. Nós temos o direito e nós merecemos ser felizes. Mas para isso, eu preciso me amar, me respeitar, ser feliz com o que eu sou, acreditar que eu sou capaz de melhorar a cada dia, de me desenvolver a cada dia. Para isso, vamos viver 100% o que somos. Deixo para vocês refletirem sobre essa live, sobre esse tema. Tenho certeza que se você parar e der atenção para isso, você vai desenvolver em muito e vai se surpreender com o resultado na sua vida. Aprendendo a acordar pela manhã e dizer: eu tenho direito e hoje eu vou ser feliz.